Boa noite, queridos amigos, queridos companheiros de estudo, companheiros de jornada, que sempre nos acompanham todas as terças-feiras às 19 horas, através da página do Centro Espírita 3 de Outubro, aqui ao vivo no Facebook. Estamos no nosso primeiro encontro de terça-feira de 2021. Nós que viemos estudando sistematizadamente, capítulo a capítulo, o Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras codificadas por Allan Kardec, trazendo o ensinamento dos Espíritos e do Cristo para nossa reflexão e para que nós tragamos isso para a nossa vida cotidiana. Então, muito feliz em estar de volta. É uma honra refletirmos e estudarmos juntos. Nós paramos em dezembro, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, foi o nosso último encontro. Hoje, então, estaremos no capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Esse é o tema da nossa reflexão da noite. Vamos iniciar nossos estudos com a nossa oração de abertura, pedindo ao nosso Pai, pedindo ao nosso Mestre Jesus, que nos abençoe, que nos acompanhe nessa jornada, a fim de que os nossos estudos e a nossa reflexão sejam proveitosas para todos nós, para mim, para você, todos que estiverem assistindo, todos que estiverem compartilhando, todos que estiverem tendo contato com essa maravilhosa doutrina espírita, contato com os ensinamentos do Cristo, que isso possa nos abençoar agora e sempre. Uma boa noite a todos que já estão aí compartilhando nossa live. É sempre uma honra a gente estar aí falando para todo o Brasil, sob o convite do Centro Espírita 3 de Outubro. Estamos aqui em Varginha, no sul de Minas, falando para todo o Brasil, quiçá todo o mundo. Então vamos lá, meus amigos. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Palavras do Cristo. Essas bem-aventuranças estão basicamente em Mateus. Mateus trata com bastante completude desses assuntos. Bastante completude. Em Mateus capítulo 5, versículo 7, o Cristo nos ensina: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Ensinamento do Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 7. A misericórdia, ela é um sentimento, ela é também um ato que representa esse sentimento, que atua. A misericórdia, portanto, é um ato de perdoar, é um ato de indulgência, é um ato de compaixão, é um ato de benevolência. A misericórdia é complemento da doçura. Porque aquele que não é misericordioso, ele não sabe ser doce. Aquele que não é misericordioso, ele não sabe ser brando, ele não sabe ser pacífico. Portanto, a misericórdia está intimamente ligada ao perdão. Por sua vez, intimamente ligada está a misericórdia à caridade. Haja vista que nunca é pouco repetir a questão 886 do Livro dos Espíritos, onde Jesus nos ensina que a caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então a misericórdia está intimamente relacionada ao perdão, à indulgência e à benevolência para com o outro. Portanto, se confunde com a caridade, portanto, intimamente arraigada à caridade está a misericórdia. Então, por isso, Cristo nos ensina: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles também obterão esse benefício de terem misericórdia para com eles próprios, para conosco. Veja bem o Pai Nosso.
Todos nós que oramos, e muitas das vezes utilizamos esse ensinamento do Mestre, essa oração, e nela fala: perdoai, a gente pede perdão assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido, a quem nos deve, com variações, mas o sentido é esse. A gente pede o perdão a Deus da mesma forma que a gente perdoa quem nos tem nos ofendido. Eu não me recordo de ter ouvido essa oração dessa forma: meu Pai, me perdoa mesmo que eu não perdoe a quem me ofendeu. Eu nunca orei assim, acredito que você também não. Pai, me perdoa, mas eu não consigo perdoar ninguém, mas me perdoa assim mesmo eu não tendo perdoado aos meus ofensores. Então vejam, nós já sabemos como funciona. A gente reza o Pai Nosso, ora o Pai Nosso há 2000 anos, desde criança nessa existência. Então nós sabemos que com essa moeda que a gente vende, a gente compra. Nós sabemos que é a mesma medida. Então, se nós ainda não criamos esse compromisso do perdão para com o próximo que porventura tenha nos ofendido, nós precisamos mudar algumas posturas. Nós vamos ter que mudar o Pai Nosso. Deus me perdoe mesmo que eu não tenha perdoado meu inimigo. Não vai funcionar e não faz sentido. Então vamos lá. Ódio e rancor denotam uma alma sem elevação e grandeza. O ódio e o rancor. Ódio e rancor para um lado, perdão para o outro. Porque reviver ódio e rancor são características de espíritos rudimentares, espíritos que ainda não iniciaram a reforma moral, espíritos encarnados ou desencarnados que ainda não iniciaram a reforma íntima. Remoer o ódio é não perdoar. Remoer o rancor, reviver o rancor, é não perdoar. É não perdoar. Ato contrário à misericórdia, tema do nosso estudo da noite. O espírito encarnado ou desencarnado, que não impõe condições humilhantes para perdoar, já começou a entender a proposta do Cristo. Não impõe condições nenhuma para perdoar. Por quê? Porque o perdão, entre aspas, que impõe condições, ele não é o verdadeiro perdão. A gente acha que está perdoando, mas a gente impõe condições, a gente quer humilhar, a gente quer se vingar, e no íntimo a gente perdoa da boca para fora, o perdão dos lábios e não o perdão no ardor natural do coração. E não o perdão no nosso íntimo. Porque na realidade esse perdão que eu estou dizendo da boca para fora, esse perdão que impõe condições, muitas das vezes humilhantes, ele apenas é uma forma de satisfação do orgulho e da vaidade. Orgulho e vaidade, vícios morais que se contrapõem à humildade e à caridade, à humildade e à misericórdia, vícios que se contrapõem a todas as virtudes máximas, todas as virtudes que procuramos nessa existência e na nossa vida eterna adquirir, que ainda estamos em estado inicial e rudimentar. Todos nós, com raríssimas exceções de espíritos missionários que aqui vêm para nos estender a mão e nos ajudar a seguir as pegadas luminosas deixadas pelo Mestre Jesus. Não é verdade, meus amigos? Então você que está chegando agora, boa noite a todos, Antônio, Bárbara, Leila, Lília, Elza, muito obrigado pela presença de todos, muita gente aí, eu sempre esqueço o nome de vocês, me perdoem, mas estão sempre recebendo a energia positiva que vem dos nossos mentores do Centro Espírita desde outubro e toda a espiritualidade amiga que nos acompanha neste momento de estudo, de prece e de oração dos ensinamentos do Mestre Jesus.
Em Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. É um subtítulo deste capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo nos ensina: reconciliai-vos o mais depressa com vosso adversário, enquanto ele está no seu caminho, enquanto ele está ao seu lado. Reconciliai-o mais depressa. O que nos ensina o Cristo com essa passagem que está em Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26? Aproveitemos nós agora a oportunidade de fazer as pazes com quem temos pendências, desavenças, pazes com os nossos desafetos, essa reconciliação. Como funciona essa reconciliação? Ela é íntima. Nós vamos externalizar essa reconciliação a mais amplamente possível, o que não significa que desafetos ou que de outrora, brigas de outrora, que não significa que a gente terá na nossa convivência plena como um irmão querido, como um familiar querido, como uma pessoa querida, essa pessoa do nosso lado. Reconciliar com o adversário, com os inimigos, não é tê-lo como amigo, confiança mútua pro resto da vida, não. Mas esse sentimento de ódio, de rancor, de vingança tem que ser removido. O perdão se sustenta nesta remoção dessas emoções e desses sentimentos de ódio, de rancor, de vingança, de desejar o mal. Eu te perdoo por você seguir sua vida, mas espero que nada dê certo na sua vida, que você perca seu emprego, que tenha problema com os filhos, o perdão da boca para fora. Então, da mesma forma que reconciliar com o adversário, reconciliar com o inimigo, como Cristo ensina nesta passagem de Mateus, é justamente deixar que ele viva a sua vida sem nós transmitirmos para ele pensamentos negativos, desejando o mal, haja vista que a capacidade, a força do pensamento, todos nós sabemos que é muito intensa. Então, ao invés disso, por que não orar para que essa pessoa consiga se dar bem, consiga ter uma religiosidade, ser uma pessoa que também encontre na sua vida os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos de Deus, que as leis de Deus que estão gravadas na sua consciência possam se manifestar na sua vida cotidiana. Todas as leis de Deus estão na nossa consciência. Por que a gente deixa lá num escaninho onde não tem acesso? Vamos trazer para fora, externalizar essas leis de Deus trazidas pelo Mestre, trazidas pela doutrina espírita. Vamos deixar sair esses sentimentos divinos, baseados nas leis de amor, justiça e caridade de Deus. Então, essa reconciliação com o adversário se baseia nisso. Intimamente, a gente começar a mudar o pensamento que a gente envia para essa pessoa, e muitas das vezes condutas erradas que a gente tem, mais grave ainda, ou tão grave quanto o pensamento, começar também a mudar essa postura. É melhor fazer um amigo agora nesse mundo do que um inimigo obstinado do lado de lá. É melhor fazer um amigo agora, é melhor reconciliar agora. 99% dos obsessores, para não dizer todos, 99,99% dos obsessores foram inimigos nossos de vidas passadas, ou dessas. É dessa agora, porque o obsessor pode ser de encarnado para encarnado, pode ser dessa vida. Então 99,99% dos obsessores são casos nossos mal resolvidos. Nós, muito possivelmente, prejudicamos alguém. Nós, muito possivelmente, prejudicamos seriamente outros seres. Isso pode ter sido na última encarnação, nessa agora, ou há séculos atrás. Imagina o prejuízo que se está causando para essa pessoa, só se preocupando em nos fazer o mal, em nos trazer o mal. E quanto prejuízo trazendo para nós hoje, trazendo-nos desequilíbrios emocionais, sentimentais, espirituais.
muitas das vezes levando-nos a pensamentos e condutas sombrios. A pensamentos e condutas sombrios. Então, repito, melhor fazer um amigo agora, nesse momento, nesse mundo, do que o inimigo do lado de lá. Nos ensina os Espíritos. Capítulo 10, Evangelho segundo o Espiritismo, no subitem reconciliar-se com os adversários. No subitem seguinte, ou um dos próximos, o famoso ensinamento do Mestre. Mateus, de novo, capítulo 7, versículos 3 a 5. Por que você vê um argueiro no olho do vosso irmão e não vê uma trave no vosso olho? Muita gente talvez não entenda até hoje essa passagem, porque são palavras não utilizadas hoje na língua portuguesa atual. Eu demorei algum tempo, quando criança, e ouvia isso, eu não entendia. Eu queria saber o que era o argueiro. Então, nas palavras de hoje, por que você vê um cisco no olho do vosso irmão e não vê uma pedra no seu próprio olho? Então, o sentido é esse. Porque um dos defeitos da humanidade é ver o mal, as faltas do outro antes de ver os próprios males e as próprias faltas. É isso que significa essa passagem do argueiro e da trave no olho, em Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5. É o mal da humanidade. E por sua vez, o orgulho, o nosso orgulho, que nos leva a dissimular nossos próprios defeitos. O orgulho que nos leva a dissimular nossas próprias faltas, nossas próprias fraquezas. Mas enxergar no outro, muitas das vezes, é muito mais fácil. Uma conduta muito equivocada nossa, que o Mestre nos ensina, e Allan Kardec nos traz explicitamente, expressamente no capítulo 10. Estamos hoje comentando, refletindo, estudando juntos. Então esse orgulho está totalmente contrário à caridade, porque não existe caridade orgulhosa. Não existe caridade orgulhosa. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina isso em vários pontos do Livro dos Espíritos, em vários pontos do Evangelho. A caridade é despretensiosa, a caridade, como ensina os Espíritos, é no ardor natural do coração. Não se pratica a caridade para receber aplausos ou qualquer outro tipo de benefício ou recompensa. Senão nós estaríamos desnaturando o sentido de caridade ensinado pelo Mestre Jesus. A caridade é despretensiosa, é desprovida de intenções de recompensa ou benefício a partir do ato supostamente caridoso. Porque, repito, como está nesse subtítulo, não existe caridade orgulhosa. A caridade está para um lado, o orgulho está para o outro. A caridade está para um lado, egoísmo para o outro. A humildade por um lado, egoísmo para o outro, orgulho para o outro. São vícios se contrapondo a esses sentimentos nobres, onde a caridade, como o amor, como um sentimento supremo, foram deixados pelo Mestre. Então nós temos que lutar contra essas manifestações de orgulho, vaidade e egoísmo, que maqueiam supostas atitudes nossas, que até mesmo por algum momento a gente acha que está fazendo caridade, chegando a enganar nós próprios, deixando a nossa vaidade se pisar, deixando a nossa vaidade se manifestar em cima de supostos atos de caridade. Então é um cuidado que a gente deve ter. E essa passagem, o argueiro e a trave no olho, traz justamente isso, para nós acordarmos, para nós termos a consciência de saber enxergar em nós primeiro o que precisa ser melhorado e não ficar enxergando no outro.
Mais um subtítulo deste capítulo, é um capítulo extremamente importante, onde traz inúmeras passagens expressas do Mestre, principalmente em Mateus. Dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, talvez seja o capítulo que tenha mais passagens, mais ensinos diretos do Mestre Jesus. Olha que importância esse capítulo. E ainda com a interpretação e os comentários da espiritualidade maior. Para nós que sempre tivemos dificuldades, nós homens, nós seres humanos, de entender os ensinos do Mestre. Ele nos deixou esses ensinos há 2000 anos e nós ainda temos dificuldades. Mais um subtítulo deste capítulo 10, o Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, diz assim: não julgueis a fim de que não sejais julgados. Não julguem os outros para não serem julgados. A mesma medida que usamos para julgar o outro será utilizada para nós. A mesma medida. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses julgamentos que a gente faz justamente, eu vou comentar daqui a pouco, sobre a intenção. Qual que é a intenção de tecer algum comentário? Qual que é o benefício de julgar? É vaidade, é orgulho, é egoísmo? Benefício não vai ter nenhum de julgar o próximo. O homem tem mania de culpar no outro aquilo que desculpa em si mesmo. Nós temos manias de culpar o outro aquilo que existe em nós, mas em nós a gente fala, não, para esse defeito eu tenho, mas em mim ele é mais ameno, ele é mais suave, mas naquela pessoa ali é terrível, aquele defeito é imperdoável. Às vezes o nosso é mais grave, mas aí voltamos ao subtítulo anterior, né? A nossa visão está encoberta. A gente enxerga um cisco no olho do outro, mas não enxergamos um tijolo, uma pedra no nosso olho. Então são temas muito relacionados, intimamente ligados. Ainda outro subtítulo que me vem à mente neste capítulo, que eu trouxe para a nossa reflexão, é a indulgência. Tem um subtítulo que fala expressamente a indulgência. A indulgência, lembremos sempre que é um dos 3 pilares da caridade. Esta indulgência, pilar, fundamento, base da caridade trazida pelo Mestre Jesus, é a indulgência não vê os defeitos do outro. O indulgente, portanto, não vê os defeitos do outro. A indulgência é a tolerância para com as imperfeições do outro, com as imperfeições alheias. É muito interessante praticarmos, desenvolvermos essa virtude, a indulgência. Se for para ser severo, para ser duro com alguém, que esse alguém seja nós próprios. E tolerante e indulgente para com os outros. Eu quero ser severo, então vamos ser conosco. Vamos ser severos com nós próprios, com nós mesmos. E indulgente, bastante tolerante com as fraquezas, imperfeições, defeitos e faltas do outro. Devemos ser, portanto, indulgente para com as fraquezas do outro, porque isso é a santa caridade, isso é a verdadeira caridade moral, ensinada e exemplificada pelo Mestre Jesus. Ou nós vamos pensar, ou cada um de nós não está repleto, não está cheio de fraquezas e imperfeições. Será? Creio que não. Creio que todos nós ainda nesse mundo de provas e expiações, nesse planeta Terra, estamos repletos ainda de fraquezas e imperfeições. E se a gente quer uma medida de misericórdia para nosso julgamento, a gente precisa também levar ao outro esta mesma medida de misericórdia e de entendimento e de indulgência e, consequentemente, de caridade para com o outro. Porque é o que a gente vai precisar. É o que nós vamos pedir a Deus no momento em que a gente se encontrar em situações já de prestar contas. A prestação de contas é permanente. Já estamos prestando, já estamos pagando algumas contas, alguns débitos. E se a gente quer a misericórdia de Deus para que a gente consiga carregar esse fardo, a gente tem que ter esse merecimento.
até para ter, mesmo que não tenhamos o merecimento, para obter um empréstimo dessa misericórdia de Deus, até para o empréstimo a gente tem que preencher a ficha, tem que preencher alguns requisitos. Então vamos mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes e pensamentos para a gente ter possibilidade de receber essa misericórdia divina. Precisamos. Por que somos tão clarividentes para com o próximo e tão cegos para conosco mesmo, para com nós mesmos? Clarividentes para com os defeitos do outro e cegos para com os nossos próprios defeitos. É a definição espírita do ensinamento de Jesus. O argueiro e a trave, o cisco e o tijolo, o cisco e a pedra. É isso. Somos clarividentes, enxergamos tudo dos defeitos do próximo e cegos, a vista completamente cortinada, encoberta para os nossos próprios defeitos, faltas e fraquezas. Então, temos essa consciência. Isso já está gravado no nosso espírito, na nossa mente, e a gente precisa trabalhar, colocar para fora, vencer esses vícios. Difícil? Claro, muito difícil. Mas temos que começar de alguma forma, lutar um pouco para que esses vícios sejam cada vez menores na nossa existência. Se a gente quer já ter o gostinho da felicidade, esse gostinho da felicidade pode ser aqui e agora, mas a gente tem que amenizar esses males que nos atordoam, que nos prejudicam, que nos tornam infelizes, desgostosos com a vida. É vencendo os vícios, é sendo feliz, fazendo projetos morais maiores do que os materiais. É assim que se consegue, que se alcança a felicidade a maior possível dentro dessa indumentária grosseira que nós temos no momento. Mas existe sim a possibilidade de ser feliz. E esse capítulo nos ensina isso, sendo misericordiosos para obtermos a misericórdia de Deus. E por que não também para obter a misericórdia dos homens, sendo misericordiosos com o próximo, para que o próximo também seja conosco, não é? Estamos aí no capítulo 10, muito obrigado a todos que já estão compartilhando aí o nosso estudo da noite. Estamos no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Mas por final deste capítulo tem uma passagem muito interessante. Deixa eu só ver qual é uma passagem de um espírito. São Luís fecha este capítulo e ele nos traz muita coisa bonita, uma reflexão para nós em cima dessa misericórdia de Deus. Por exemplo, ele nos traz esse ensino, não é proibido ver o mal onde o mal existe. Não é proibido. Seria até inconveniente não enxergar este mal. Contudo, qual é a nossa intenção em ver, em enxergar o mal do outro? Tudo se fundamenta nesta intenção. Qual que é a nossa intenção? A intenção é afundá-lo mais ainda ou estender-lhe uma mão amiga? Qual que é a nossa intenção em comentar, apontar, identificar o mal alheio? Qual é a intenção? Afundá-lo mais ainda? Vingança, rancor, ódio? Completamente errado, claro. Em meia hora nós estamos falando isso. Mas se a intenção foi estender-lhe uma mão amiga, aí devemos analisar algumas circunstâncias que a nossa posição pode ser essa. Então aí passa tudo pelo crivo da razão, das leis de Deus e pelas circunstâncias de cada caso concreto. A intenção é depreciar essa pessoa sem necessidade para a opinião pública, levar a público uma fraqueza, uma falta, só para depreciar essa pessoa. Então essa intenção não tem nada de cristianismo, nada de benevolência, nada de virtude nela. Agora, a intenção é apontar os males, as fraquezas de alguém porque outras pessoas correm risco. Então
Então aqui já muda o cenário, que tem que passar pelo crivo do nosso sentimento, da nossa razão e dos ensinamentos do Mestre. Será que gostaríamos que isso fosse feito conosco? Vários raciocínios a gente deve fazer. Mas a gente tem que se basear que é preciso, muitas das vezes, ou quase sempre, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Dar um exemplo até que fique mais fácil. Você tem um vizinho, você conhece uma pessoa, um homem ou uma mulher que tenha vários filhos e que está profundamente em maus tratos, está judiando, como diriam assim, está maltratando os filhos severamente. Você sabe, tem certeza e você não toma nenhuma atitude, sendo conivente com esses atos equivocados. Então, dependendo do caso, nós temos que levar isso a autoridades competentes para que providências sejam tomadas e que essas pessoas que estão sendo prejudicadas, vitimizadas, tenham a oportunidade de seguir sua vida de uma forma salutar, de uma forma digna. Então é bastante interessante a análise minuciosa de caso a caso, como nos ensina a espiritualidade, São Luís, nesse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, dependendo das circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever de cada um de nós. Porque é mais importante que um homem, um ser humano caia, do que vários seres humanos serem ludibriados, serem enganados e prejudicados. Então esse senso de justiça, esse senso de fazer a coisa certa, ele é um dever nosso na maioria das vezes, sempre analisando minuciosamente, com cautela, com razão, com sentimento, todos os casos concretos que nos rodeiam no nosso dia a dia. Então devemos ser sim instrumentos de justiça, mas de justiça divina, instrumentos de justiça de acordo com os ensinos do Mestre. Não vou mencionar sobre justiça humana, porque nós sabemos o quanto ela é falha e algumas vezes, infelizmente, movida por corrupção e política e outros vícios e outros problemas sérios. Então, quando eu falo em senso de justiça, eu estou me referindo à justiça de Deus, a justiça infalível, incorruptível, plena, eterna, que é a justiça divina. Então a gente comentou hoje alguns pontos desse importantíssimo capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Se você tiver um tempo hoje, leia o capítulo, ele não é muito longo, não é muito extenso, e há lá ainda muito mais do que a gente comentou aqui para corroborar, para complementar a nossa reflexão dessa noite. Então, como eu disse no início, hoje é a primeira terça de 2021 que estamos retornando ao estudo sistematizado, capítulo a capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Agora 19 horas e 34 minutos, terminando aqui a nossa live de aproximadamente 30 minutos a cada terça-feira. E na terça-feira que vem estaremos de volta com o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente aí conta com todos vocês. Um abraço aí, Antônio, Bárbara, Leila, Lília, Elza, Elisete, sempre vocês presentes aqui conosco, e você que está compartilhando esse vídeo, essa live no Facebook e em outras redes. A gente fica honrado e agradece aí esse compartilhamento. Vamos finalizar o nosso estudo desejando uma boa noite a todos com a nossa oração de encerramento. Que a paz do Mestre Jesus entre e permaneça em cada coração, entre e permaneça em cada residência, em todos os nossos familiares, em todos os nossos familiares, em todos aqueles que estiveram hoje ansiosos, nervosos, depressivos. Que essa harmonia, essa paz e essa luz do Mestre Jesus, da espiritualidade maior, possa nos consolar, nos reanimar, porque a vida continua. E aconteça o que aconteça o que acontecer aqui nessa vida, a gente sempre segue em frente. Uma boa noite a todos e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Muito obrigado.